IPVA, prazo IPVA à vista com desconto, aproveita o parcelamento. Qual é o melhor caminho e a melhor decisão no estado que você está? Vamos falar sobre isso, sobre esse imposto que já arrebata muitos brasileiros no comecito de janeiro. Bora pro cafezinho de terça? Oi da tartaruga. Se você está chegando agora no nosso cafezinho de terça, nos encontrou por aqui, não esquece de começar a nos seguir, ativa as notificações para receber toda terça-feira o aviso de que estamos por aqui. Deixa o seu like se você concorda com o pensamento desse vídeo, na verdade são grandes reflexões. Não existe uma verdade escrita em pedra, como diz um consultor da minha equipe, nada é escrito em pedra, a gente pode conversar, dialogar e evoluir os pensamentos. Aqui eu vou compartilhar com vocês sobre essa questão do IPVA, quando pagar a prazo, quando pagar à vista, porque não é somente avaliando o desconto. Principalmente para o público endividado que tem nas minhas redes, ó, em peso. Bora falar sobre isso. Tava pesquisando para esse vídeo a diferença de alíquotas dentro do país, afinal, o imposto estadual, IPVA, acaba tendo uma diferença gigante de estado para estado. Nesse ano de 2026, estamos agraciados, talvez com segundas intenções, mas a gente não entra num âmbito político nesse momento. Mas nosso IPVA teve um desconto e caiu para 1,9%, entrando no rol de IPVAs mais baratos do país. Paraná está com 1,9%, Amazonas tem 1,5%. Para carros populares e motos. Aqui não fala, mas numa outra fonte que eu pesquisei, fala inclusive que é 1,9% para carros elétricos. Gostei dessa diferenciação de carros populares, carros elétricos, né? Para carros de maior padrão. Depois que a gente passa do Paraná, a gente vem em Espírito Santo e Tocantins, na casa dos 2%, Pernambuco com 2,4%, vai para Paraíba, Sergipe nessa casa, quando chega no Amapá foi para 3%, Distrito Federal 3,5%, não sei onde você está, Goiás até 3,75%, que depende da faixa do veículo, e Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, nosso triângulo aí cobrando 4% as maiores alíquotas do país. 4% do valor do seu veículo. Eu posso até desenvolver um vídeo para a gente falar sobre o custo-benefício de se ter ou não o carro, né? Grandes cidades, tenho muitos clientes que têm a opção de trabalhar em casa ou trabalhar perto do trabalho, estão optando por viver sem carro. Quando se tem uma mobilidade mais possível na cidade, com metrô, com acesso a ônibus, com estrutura. Tem realidades extremas dentro da consultoria, onde a gente atende norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, que a discrepância é muito grande. De cidades do interior que não têm acesso, por exemplo, a um transporte público de qualidade, com bastante opções, a outras realidades de São Paulo capital, Campinas, que clientes vivem sem carro. Não vou dizer tranquilamente, mas conseguem a mobilidade de uma forma muito tranquila, utilizando aplicativo, utilizando o metrô, enfim. É a realidade de cada um, não existe um plano perfeito para isso. A gente pode até desenvolver um vídeo falando sobre isso. O carro é uma escolha que bate em muitos planejamentos financeiros, principalmente quando é a escolha de ir pro financiamento de um carro e não de ter ele quitado, porque o financiamento ele nos abre mais portas para a gente alcançar maiores patamares, vamos dizer assim, outras casinhas, carros mais caros, mais confortáveis e mais luxuosos muitas vezes. Mas ele faz o mesmo efeito do cartão de crédito, me libera uma possibilidade de compra que muitas vezes não está ao meu alcance. E aí você tem na sua garagem estacionada uma incompatibilidade financeira. Nesse momento do IPVA isso fica gritante. Se você chega o IPVA na sua casa e você fala agora não tenho condições, nem o parcelamento vai ficar pesado, já comece a analisar se esse IPVA realmente cabe na sua vida financeira. Porque se o IPVA abala, o seguro abala também. E se você está entrando numa opção de não ter seguro para economizar, entenda o quanto você está quebrando o seu planejamento financeiro e se expondo a risco. Mas isso é um assunto mais denso para falarmos sobre compras de carro ou não. O que eu quero só deixar registrado no começo desse vídeo, antes da gente discorrer para o restante, é: o carro é um passivo. O carro é uma escolha de conforto.
Não adianta você tentar se enganar. Alguns utilizam como fonte, mas eu trabalho com vendas, eu preciso ter um carro para mostrar que eu sou bem sucedido. Compra um carro de empresa, adesiva ele e pronto, você está trabalhando com vendas. Existem algumas famílias que já passaram por aqui que usaram isso de argumento para comprar um carro de 150 mil, porque trabalha com venda. Eu não vejo argumento, eu acho que sempre existe um meio do caminho, um meio termo, e nunca pagar juros para ter um veículo passivo que vai desvalorizar. Não existe uma lógica que entre nesse formato. Existe, óbvio, a primeira conta a se fazer quando chega o IPVA é o desconto vale a pena. Quanto é o desconto? O desconto vale a pena. E eu tenho uma outra relação aqui que eu trouxe sobre os descontos à vista, porque uma coisa é o IPVA, a cobrança 1,9% no Paraná, 4% em São Paulo, ok? Em cima do valor venal do carro. E aí a gente tem os descontos para pagamento à vista, e eu fiquei impressionada. Porque, por exemplo, Rio Grande do Sul, quando a gente vai pensar em alíquota, tá na casa de 2,5%, 3% de alíquota, mais caro que o Paraná. Mas aí aparece aqui para mim que chega um momento de ter até 21% de desconto. Só que nesse caso, para programas Bom Motorista, algumas exceções. 21% de desconto à vista é muito desconto. Amapá tem uma cota única, se você não parcela, ele te dá 20% de desconto. Espírito Santo, 15%. Então, às vezes, eles pesam a mão no imposto, mas são generosos no desconto para trazer dinheiro para o caixa do Estado. Bahia, 15% e Paraná com 6%, que achei também considerável. Quando é viável, quando não é viável? Óbvio que a primeira conta que a gente vai fazer quanto se esse desconto alcança efetivamente o desconto financeiro quando? Vamos grifar aqui. Quando eu tenho dinheiro guardado. Eu tenho dinheiro investido, eu preciso resgatar desse dinheiro para pagar ele à vista. Vale o desconto? E é aí que a gente vai ver se vale o desconto, se não vale. Aqui eu fiz uma simulação do IPVA de um carro na casa de R$65 mil no Paraná, no valor a prazo de R$247, você está vendo a prestação aqui em 5 vezes. Considerando 1% líquido nesse momento, no momento de renda fixa, nesse momento 1% líquido aí dos investimentos. Lembrando, quando você vai fazer uma simulação para um prazo maior, que não seja somente de 5 meses, você tem que considerar que a tua rentabilidade não vai segurar 1% por 3 anos, por exemplo. Tá? Então, isso é uma simulação especial pro IPVA, tá bom? Só atenção para isso. Aqui ele fala que o valor mínimo para o pagamento à vista teria que chegar a R$ 1.210,79. Então, se você fizer o cálculo, hoje está custando o IPVA 1.235, se você pagar parcelado, tá? Esse valor é se você pagar ele parcelado em 5 vezes. Porém, se você pagar ele no à vista, você vai ter que ter pelo menos um desconto maior de 1.210 para valer a pena você tirar seu investimento. A diferença é pouca por quê? Porque a gente está falando de 5 meses, né? Então o impacto é menor. Quando você faz um ano e meio, você sente a diferença. Parte positiva, quando eu olho com desconto, o desconto chegou a R$ 1.084,89. Esse aqui eu peguei números reais, tá, gente? Esse desconto em específico, ele chegou a R$ 1.084. Então, nesse caso, financeiramente, vale a pena, sim, o resgatar do investimento, pagar à vista, abocanhar o desconto, ganhar essa diferença de R$ 210. Tem um outro cenário, que esse aqui de baixo, para um carro mais popular, talvez a realidade das pessoas que estão assistindo, depende, um IPVA que custa 5 vezes, vamos colocar aqui, pagando a prazo R$ 627,95. A pessoa tem grana investida, está recebendo 1% ao mês lá, se ela sacar, tem que ser um desconto menor do que 615. E nesse caso, o desconto chegou a 590. Então, financeiramente, é viável para ela resgatar e sacar. Tem uma questão que eu quero trazer, que você não pode olhar somente o desconto. Alguns clientes chegam aqui em fases de endividamento, em fases de não ter dinheiro guardado ou ter o começo da sua reserva, ter 2, 3, 5 mil reais guardado. Nesse caso, se ele tem 5 mil reais guardado, por exemplo, naquele caso do carro de 65 mil, ele vai resgatar 1.090 para pagar o IPVA e aproveitar o desconto. E aí a gente tem material escolar pela frente e a gente tem uma exposição a risco que você fica com menos de 4 mil guardado, geralmente num cenário que o gasto mensal dele é maior que 4 mil reais.
Então eu não recomendo para os meus clientes sair pagando tudo à vista porque o desconto vale. Para o endividado principalmente, ou que está saindo das dívidas, começando a construir a sua reserva, pé no chão. Esquece o juro. Nesse momento você não pode se agarrar ao juro do desconto. Você precisa pensar no fluxo de caixa da tua vida. Talvez seja uma palavra técnica e as pessoas não entendam o valor dela. Mas a capacidade de giro de dinheiro, vamos traduzir assim, você vai ter folga financeira para passar o mês? Ou você vai tirar das suas reservas, ficar exposto a risco, final do mês vai faltar dinheiro, você vai pegar mais da sua reserva? O quanto o seu mês está funcionando, o quanto você está depositando todo mês na tua reserva? Não, Raquel, eu tenho 5 mil, mas faz 3 meses que eu não guardo dinheiro porque tá tudo apertadinho. Então a gente pensa no parcelado. Pensa não parcelado por quê? Para eu não sabotar a minha reserva financeira. Estou falando desse caso em específico. Óbvio, casos que tem dinheiro guardado, tem uma reserva de 3 meses de vida, estou investindo para o longo prazo, as coisas estão organizadas, óbvio, você vai usar o colchão financeiro, vai pagar à vista, liberou, ganhou juro, fez uma compra inteligente, né? Usou o dinheiro da melhor forma. Mas é essa a diferença do mundo do endividamento. Não é a regra matemática, não é a melhor compra sempre. Em empresas a gente vê esses cenários, a gente tem sim que parcelar, tem sim que pagar um pouco de juro no caso da empresa. No caso do IPVA, a gente vai pagar um pouquinho de juro para não sabotar. Uma pessoa que está com R$ 1.000 guardado, tem um carro popular 2015, que é essa simulação ali de 600 e tantos reais de IPVA. Ela tem R$ 1.000 guardado, tu acha que ela vai tirar 600 para pagar à vista para aproveitar o desconto e ficar com R$ 400 guardado? Não, você vai pagar 125 por mês, vai ajustar teu orçamento, vai faltar ali, segurar um pouquinho na pizza talvez, ou se apertar, você vai pegar 100 da sua reserva. Não vai pagar 1.000. Por quê? Porque aí você consegue ir administrando nesses 5 meses e, quiçá, devolver os 125 no colchão depois. Então a gente precisa ser sensato. Você pode perceber que lá no Instagram eu não posto muito dicas. Dicas. Por quê? Porque tem realidades muito diferentes. A consultoria financeira, a gente constrói uma estratégia para cada cliente, a gente olha cada realidade. Teve uma cliente outro dia numa reunião de alinhamento, ela estava fazendo um orçamento para entrar conosco, ela tem a mãe dela acamada. Como é que você vai fazer uma realidade para ela cortar gastos e cortar a cuidadora e cortar a fisioterapeuta? Então não existe regra, não é escrito em pedra, como fala meu colega. Olhe para a sua realidade. O colega do trabalho falou que o desconto tá bom do IPVA, eu tenho que pagar à vista. Você não tem que nada, meu filho. Você tem que olhar para o seu bolso, olhar para o seu dinheiro e entender se as escolhas fazem sentido. Uma coisa que eu quero só alertar, cuidado para não fazer o parcelamento do IPVA e falar, tá suave. E aí torrar seu dinheiro em outros lugares, usar sua reserva para coisa errada, para bancar a fatura de cartão que você extrapolou e que gastou demais e ficar com o IPVA parcelado e sem reserva. Aí também não vale, tá? Então não é uma desculpa de uma coisa para se sabotar em outro setor. A ideia é sensatez. É pensar antes de agir, dar um passo atrás e observar o teu cenário. Eu não sei em qual casinha você se encontra, por isso que eu gosto de comparar as duas realidades. Tem que entender o teu estado, tua realidade, o teu desconto, fazer as contas. E se você quer esse cálculo aí de prazo ou à vista, me manda uma mensagem, me escreve aqui nos comentários que eu te mando essa planilha para você fazer essa simulação com toda e qualquer compra que você queira. Uma geladeira que você vai parcelar, qualquer negociação que você vai fazer, à vista ou a prazo, ela é muito útil, eu uso muito ela na minha vida pessoal. Se você tem dinheiro guardado para fazer essa comparação, porque ela só vale quando a gente vai resgatar dos meus investimentos ou pagar parcelado. É esse o pensamento. Se você não tem dinheiro guardado, não existe desconto à vista que é viável para você, tá bom? Aí é construir o seu planejamento e entender aonde a sua perna alcança. Quer marcar sua reunião de alinhamento gratuita com o meu time, conversar com um consultor profissional que já viu todas essas realidades, todas não, que é muita coisa, mas já viu muitas realidades nesse Brasil afora? Escreve pra gente, nos conta a tua história, meu time vai te receber e a gente vai entender qual é o teu melhor momento para uma reunião de alinhamento gratuita com a gente. E se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu apoio, dá sua moral pra gente seguir esse 2026 com os nossos cafezinhos de terça, agora com a companhia da nossa amiga Tartaruga. Se você ainda não conhece ela, volta lá e vai assistir o vídeo dela. Um abraço, até mais!